dia, a paz do Senhor Jesus. Veremos hoje o capítulo de número 4 do livro de Zacarias. Nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Estamos vendo o 16º livro, que é Zacarias, dos últimos 17 livros da Bíblia do Antigo Testamento, que justamente são os livros proféticos. O próximo livro será o livro de Malaquias, quando encerraremos o Antigo Testamento e iremos começar o Novo Testamento. Os livros proféticos são divididos em duas partes, os profetas maiores e os profetas menores. Os 12 livros dos profetas menores formam juntos 67 capítulos com 1050 versículos, uma média de 16 versículos por capítulo. O livro de Zacarias tem 14 capítulos. Eu sou o pastor Daniel Deusdete, da Igreja Os Semeadores. Peço para você se inscrever em nosso canal, clicar no sininho para acompanhar nossas atualizações, dar um ok, curtir, compartilhar, divulgar, espalhar essa ideia que nós estamos lançando da Bíblia Sagrada, ao qual nós estamos fazendo as nossas reflexões para o seu deleite espiritual. Abra aí então sua Bíblia para você fazer essa leitura no capítulo 4 e estamos estudando com a ajuda preciosa da Bíblia de Estudo de Genebra, que você pode adquirir conosco também na sua loja Os Semeadores, o livro de Zacarias, cujo pano de fundo histórico é o mesmo do de Ageu, sendo que a ênfase de Zacarias não era somente a reconstrução do templo, como vimos em Ageu, mas ele também encorajava o povo quanto a Jerusalém ser o local, num futuro de médio prazo, para o reino de Deus. Estamos na primeira parte e no 4º capítulo, as profecias com aplicação imediata, que começaram lá no capítulo 1 e vai até o capítulo 8. Como já dissemos, desde o primeiro versículo até o capítulo 8, estaremos vendo as profecias que foram entregues aos primeiros a retornarem do exílio, enquanto lutavam com o desafio de reconstruir o templo. Assim, nós dividimos essa parte em sessões, em 5 delas. Nós estamos na terceira, que são as 8 visões noturnas que ele teve em uma só noite. Como já falamos, essas são as 8 visões noturnas que Zacarias recebeu a respeito do que Deus faria com relação às dificuldades que os que retornaram enfrentariam. Nós estamos vendo a 5ª, o candelabro de ouro e as 2 oliveiras. Essa é a sua 5ª visão, a do candelabro de ouro e as 2 oliveiras. Essa visão trata de como a reconstrução do templo seria completada. Josué e Zorobabel eram seres humanos com limitações. A capacitação para completar a tarefa teria de vir exclusivamente de Deus. A Bíblia de Estudo de Genebra nos esclarece que o templo que foi construído nessa época foi apenas uma prefiguração da grande presença de Deus que viria quando Jesus viesse à Terra como o templo final de Deus. Está em João 1:14 e 2:21. E estabelecesse a igreja como o templo do Espírito de Deus. Isso é muito importante. Então, quando Jesus viesse à Terra como o templo final de Deus e estabelecesse a igreja como o templo do Espírito. As visões de Deus costumam provocar cansaço em quem as tem. Por exemplo, Daniel, Paulo, João. Aqui Zacarias estava já cochilando e foi necessário ser despertado como alguém que é despertado de um grande sono. E o anjo que o despertou perguntou a ele o que estava vendo. Zacarias é preciso e dá as características do que via. Um candelabro todo de ouro. A imagem do candelabro foi provavelmente usada para lembrar o povo do candelabro do tabernáculo do templo, embora sua forma fosse diferente. Nele havia na parte superior um recipiente para azeite e 7 lâmpadas e 7 canos para as lâmpadas. O significado dos números nesse versículo não está totalmente claro, mas provavelmente significa que haviam 7 lâmpadas na ponta de cada vaso e que um tubo saía de cada lâmpada em direção às oliveiras. Ela também narra que via 2 oliveiras, sendo uma à direita e outra à esquerda. E ele perguntou ao anjo o que significava aquilo, pelo que o anjo espantou-se de que ele não soubera. A atenção de Zacarias estava nas oliveiras e não nos candelabros. Aqui a sua pergunta não teve uma resposta imediata. Ela não foi respondida, todavia, ao final da visão. Verso 14. Havia uma palavra de Deus para Zorobabel.
Apesar de a visão incluir Josué como uma das oliveiras, a figura principal é Zorobabel, como fica evidente pela repetição do seu nome nos versos 6 a 7 e 9 a 10. Não haveria de ser por força. O povo de Deus foi repetidamente advertido a não depender do poder militar e de alianças externas para cumprir o seu chamado. Confira com Salmos 20, versos 7 a 9, Isaías 31, de 1 a 3. Nem tampouco haveria de ser por poder, pela violência, uma palavra geral usada para força ou poder. Ninguém, a não ser Deus, poderia cumprir a tarefa antes que era de Zorobabel. Antes haveria de ser então pelo Espírito Santo de Deus. Esperava-se que o período de restauração pós-exílio fosse o momento em que o Espírito de Deus seria mais ativo e efetivo do que nunca. Confira Números 11, 29, Joel 2, de 28 a 32. O Espírito de Deus capacitou Zorobabel e Josué a vencer os obstáculos que enfrentariam. Isaías falou em termos semelhantes sobre a vinda do servo de Deus, o Messias. Ainda que houvesse um monte obstaculizando Zorobabel e Josué, eles haveriam de superá-lo e torná-lo como uma planície, uma figura para cada obstáculo que Zorobabel e Josué enfrentaram enquanto conduziam os que retornaram do exílio na obediência a Deus. A pedra de obstáculo seria vencida e a pedra de remate seria por eles posta em seu local preciso. A última e mais importante pedra, presume-se, que ela seria colocada cerimonialmente no templo, concluído aos gritos de todos, como haja graça e graça para ela. Na NVI é traduzida por Deus abençoe, Deus abençoe. A palavra hebraica poderia indicar uma apreciação da sua beleza externa e da graça de Deus por realizar a conclusão. Veja aí o verso 9, onde está explícito que Zorobabel completa o templo. A frase é repetida para dar ênfase, Isaías 40, verso 1. O Senhor explica, versos 8 e 9, dizendo que as mãos de Zorobabel que colocaram os fundamentos desse templo, suas próprias mãos também o terminariam. E assim saberão todos que o Senhor dos Exércitos tinha enviado o seu profeta a todos eles com essas palavras de Deus. Teria sido fácil sentir-se desencorajado diante dos resultados e progressos insatisfatórios. O povo de Judá estava tão desanimado quanto a colocação do fundamento do segundo templo e a sua reconstrução nos dias de Ageu. O trabalho de Zorobabel e Josué constituía o mero início do reino de Deus, trabalho considerado infinitamente pequeno em comparação com a plenitude do reino que o Messias traria. Depois disso tudo, o anjo finalmente explica então a visão dos candelabros a Ezequiel, dizendo tratarem-se das lâmpadas dos olhos do Senhor, que sonda toda a terra, ou seja, nada está encoberto aos olhos de quem tudo vê. Zacarias 4:1 diz: Ora, o anjo que me falava comigo voltou e me despertou, como um homem que é despertado do seu sono. Esse é o verso de número 1. Então ele disse: esses são os dois ungidos, que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Aproveitando a fala e também as explicações do anjo, é que ele se aventura a perguntar sobre os dois ramos de oliveira, que estavam cada um à sua direita e outro à esquerda, dos lados dos dois tubos de ouro que derramavam azeite dourado. Novamente o anjo se admira que não soubesse, e então lhe explica, dizendo que eram os dois homens que foram ungidos para servir ao soberano de toda a terra. Ungidos aqui, literalmente, filhos do óleo novo. Conforme nós estamos vendo pela nossa Bíblia, a referência é a Zorobabel e também a Josué, que como líderes escolhidos de Deus, eles seriam cumpridos ou supridos, seriam fortalecidos, cheios do Espírito de Deus. Seriam supridos pelo Espírito com a força necessária para concluir o templo. Juntos, eles prefiguravam o Messias, o grande ungido, que uniria as funções de sacerdote e rei numa única pessoa. Na verdade, são 3 funções: sacerdote, rei e profeta, os quais se cumprem plenamente
em Cristo Jesus, o Messias. Amanhã estaremos aqui com o capítulo de número 5, as visões do rolo voando e da mulher e do Efa. Amanhã, inscreva-se em nosso canal, capítulo 5 de Zacarias. Nosso blog site jamaisdesista.com.br. Lá tem a parte escrita, totalmente grátis. Nosso programa de rádio vai ao ar todos os dias às 8h30, com um Momento Missionário. E aos sábados, esse Momento Missionário é Palavra de Vida com o pastor Johnny Ramos. Aos domingos, nós também temos essa programação pela manhã. Inscreva-se em nosso canal, conheça nosso blog site, conheça nossa loja virtual, ossemeadores.com.br. O endereço da loja da rádio é radio.ossemeadores.com. radio.ossemeadores.com ou .br, tanto faz. Nós estamos aí com a campanha e nós estamos divulgando ela dentro do nosso vídeo de arrecadação de fundos. Se você se sentir abençoado e quiser colaborar, será muito bem-vindo. Todo o nosso material, todo nosso trabalho é feito de forma gratuita para abençoar a sua vida. A todos um bom dia, fiquem com Deus. Maranata, ora, ora vem, Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida, família e ministério. Amém.